As profecias, amém? As profecias. Abra a tua Bíblia comigo no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 37. É uma passagem conhecida de todos. Se você não leu, você já ouviu. Se você ouviu, você já ouviu algum sermão. Se você já ouviu alguma coisa que trata desta passagem que Deus concedeu ao profeta Ezequiel. Amém? Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, nós vamos ler o versículo 1 em diante. Amém? Ezequiel 37, o versículo 1 em diante diz assim: A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano, o Senhor, somente o Senhor é quem sabe. Então ele me disse: Profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, o soberano, o Senhor a estes ossos: Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e depois de carne e também de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: Profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes: Assim diz o soberano, o Senhor: Venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro destes mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: Nossos ossos se secaram e a nossa esperança desfaleceu-se. Fomos exterminados. Amém? Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, te damos graças, ó Deus, te bendizemos, exaltamos e glorificamos o teu santo nome, Pai. Te damos graças pela vida, te damos graças pelo teu refrigério, te damos graças pelo teu amor, te damos graças pelas tuas bênçãos, te damos graças pela tua provisão, te damos graças, ó Deus, pelo teu amor, te damos graças, ó Deus, pela cura que em todo tempo o Senhor se faz em nossas vidas, Pai. Te agradecemos por este dia, te agradecemos por este momento, te agradecemos, ó Deus, por esta reunião aqui, ó Pai. Te agradecemos pela vida de cada um, te agradecemos por cada família, ó Deus, aqui representada. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor, te agradecemos e te louvamos, ó Deus, pelas tuas bênçãos sobre cada um de nós, ó Pai. Vem, Senhor, agora, vem, Senhor, agora, e que todo laço do inimigo, papai, seja desfeito agora, Pai. Que toda palavra maldita seja ela agora aniquilada em nome de Jesus, papai. E que a tua palavra pregada, que a tua palavra ministrada aqui agora, pai, hoje, ó Deus, seja, ó Pai, rema para as nossas vidas. Seja, ó Deus, para as nossas vidas o teu amor. Seja para as nossas vidas, ó Pai, o teu refrigério. Seja para as nossas vidas, ó Pai, as tuas bênçãos, Pai.
Senhor, nós te agradecemos, ó Pai. Senhor, nós te bendizemos. Senhor, nós te exaltamos. Vem, Senhor, sobre nós, ó Pai. Que seja agora mais uma vez, ó Pai, destapado os nossos ouvidos, os nossos corações, ó Pai, para que a tua palavra venha, Senhor, e faça o teu querer se cumprir sobre nós. Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim para ele assim: profetiza. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim para ele: profetiza. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: profetiza, para que as coisas sejam transformadas. Amém? Amém? Você crê? Você crê? Você crê nisso? Você crê que quando você profetiza as coisas vão se transformando? Você crê que quando você profetiza, Deus entra no negócio e se encarrega de fazer se cumprir o que você está falando? É deste jeito que o Senhor quer conosco a cada dia, a cada momento. O profeta Ezequiel, ele recebe de Deus esta visão. E o Senhor, ele faz para ele uma promessa, porque ele aproveita que Ezequiel estava passando por muitas dificuldades, e Deus vai e leva Ezequiel até a própria dificuldade que ele tem, que ele está passando. Não tão somente ele, mas como todo o povo. E ele começa ali a conversar com Ezequiel, e ele começa a dar a Ezequiel algumas incumbências. Porque quando você lê esse texto, e no começo eu falei que nós já lemos, se nós não lemos, nós ouvimos, se nós ouvimos, nós já vimos muitas pregações. Entenda que aconteceu aqui algumas incumbências que Deus, que o Senhor concede a Ezequiel. E uma das coisas que ele faz com Ezequiel, e ele mostra para Ezequiel, é que ele passa do estado dele de sacerdote para profeta. E o que Deus quer falar para você esta noite, o que Deus quer que você entenda esta noite, é que você pode em todo tempo profetizar. Porque a partir do momento que você fala, a partir do momento em que você profetiza, as coisas acontecem. Olha para o teu irmão e fala assim. Só fala assim para ele. Está lá Ezequiel, formado. Ezequiel era um sacerdote do povo de Israel. Já vinha de uma família, vamos dizer aqui, de uma família de crente. O pai era sacerdote, o avô tinha sido sacerdote, e Ezequiel também se torna um sacerdote. Até o tempo que Nabucodonosor invade mais uma vez o povo de Israel e leva esse povo todo cativo para a Babilônia. E chegando na Babilônia, ele já não era mais um sacerdote. Ele não era aquele que pegava os problemas, as dificuldades do povo e levava até Deus. Ele já não fazia mais isso. Porque essa era a função do sacerdote. Ele já não fazia mais isso. Por quê? Porque ele era escravo na Babilônia. Ele estava ali preso. E quando ele chega na Babilônia, levado pela segunda vez ali por Nabucodonosor, já era o segundo povo que era levado para lá, ele já encontrou alguns conhecidos lá. E esses conhecidos falaram para eles assim: olha, aqui é muito difícil. Aqui nós não tão somente somos escravos, mas nós somos totalmente humilhados. E se você for nos Salmos 37, você vai ver que
o povo já não cantava mais. O povo já não buscava mais a Deus. O povo já não celebrava mais. E o Salmo 37, ele fala assim que ali perto ali dentro da Babilônia, alguém perguntava para ele assim: vamos cantar alguns louvores que cantávamos em Sião? E eles dizem assim: nós não temos ocasião e não temos nada que nos motive a voltar a cantar louvores. Isso que diz o Salmo 37. E Ezequiel e todo o povo se encontra nesta dificuldade, se encontra desta maneira, se encontra ruim. E aí Deus chama ele e concede esta visão para ele. O Senhor encosta nele e fala para ele assim: vem comigo. E Deus de vez em quando ele faz isso com a gente. Ele fala assim: vem comigo. E ele vai. E ele chega próximo de um vale. Vale é um buraco, amém, irmãos? Vale é um lugar onde existe uma cava. Ele tem essa visão de cima. E eu fico pensando aqui assim: Ezequiel chega e já se questiona imediatamente. Fui sequestrado, estou numa terra estranha, sou escravo, e este vale de ossos, mas não era ossos normal. Algumas versões diz sequecidos, algumas versões diz muito secos. Não era um osso que ainda existia uma umidade na medula. Não. Era ossos que, se você batesse, ele quebrava, porque era muito seco, estava virando pó. E Ezequiel olha para aquilo. E aí Deus começa a conversar com ele e mostrar para ele que ele estava ali e que ele servia a um Deus, e que em todo tempo ele adorou um Deus, que para aquele Deus que ele sempre adorou não existe impossíveis. Não existe. E aí o Senhor fala assim para Ezequiel, lá no versículo 2, vamos lá. Versículo 3, perdão. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano, somente tu é quem sabes. Quando nós olhamos para os nossos percalços, para os nossos problemas e para as nossas dificuldades, nós oramos, nós colocamos diante de Deus, nós compartilhamos com 1, 2, 3, 4 irmãos, pedimos oração, estamos na igreja, mas muitas vezes nós nos prostramos, nos portamos desta maneira. É o Senhor quem sabe. É o Senhor quem sabe. Quantas e quantas vezes eu, nestes dias que a Luma não estava bem, eu conversava com o Zé Mário, e o Zé Mário falava assim: ela vai ficar boa. Já não existia mais uma hipótese, porque não podia ter uma hipótese. O Senhor é quem sabe. Porque o Senhor é quem sabe. Eu tenho duas vertentes: ou ela fica boa, ou Deus recolhe. Não, eu não quero que Deus recolhe, eu quero que ela fique boa. E é a mesma coisa que o Senhor pergunta aqui para o profeta Ezequiel, e é a mesma coisa que o Senhor muitas vezes pergunta para nós, e nós respondemos o quê? O Senhor é quem sabe. E aí entra
A nossa tarefa, diga assim, aí entra a minha tarefa. Agora o irmão fala assim, precisa fazer. É aqui que o negócio começa a apertar, irmãos. Porque ainda ontem eu trepado naquela escada ali, tá? E pedindo a Deus pela vida do Robicinho, para ele não deixar eu cair daquela escada, porque ele estava segurando aquela escada. E eu pensava assim, Senhor, nós temos que fazer. Porque Ele nos dá talento, Ele nos dá estudo, não é? Mas tem coisas que a gente precisa fazer. Amém? Tem coisas que nós precisamos fazer. Eu posso me rasgar em oração para perguntar o nome, para que Deus me revele o nome do irmão. E Deus não vai me revelar o nome do irmão. Eu preciso perguntar para o irmão, qual que é seu nome? O irmão vai falar assim, José. Pronto, acabou, está resolvido. E aqui, Deus fala assim para o profeta Ezequiel. Profetiza. Sabe aquelas dificuldades que nós temos, irmãos, no nosso dia a dia? Sabe aqueles problemas que nós temos quase todos os dias, ou até mesmo na nossa vida? O que nós precisamos falar? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos orar e nós precisamos começar a declarar profeticamente que aquilo vai acabar. E aí Deus só pergunta assim, o que você quer? Quando Jesus chega, quando Jesus chama aquele cego que estava atrapalhando ali a passagem, porque ele estava atrapalhando com os gritos, e os discípulos se irritaram com ele, Jesus falou assim, traz ele aqui. E alguns dos discípulos falaram para Jesus, Jesus é aquele ceguinho lá, e ele grita mesmo, ele é escandaloso, traz ele aqui. Quando ele chega perto de Jesus, ele já tinha gritado, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus faz o quê? Jesus pergunta o que ele quer. E o que ele teve que fazer? Ele teve que responder a pergunta para poder receber o milagre. Nós muitas vezes estamos esperando que Deus faça tudo. Deus faz tudo, mas Ele nos dá algumas incumbências. Ele faz por completo. Só que tem algumas coisas que nós precisamos fazer. Em primeiro lugar, a profecia, ela vem para colocar ordem. Diga assim, a profecia, ela vem para colocar ordem. Por que Deus escolhe Ezequiel, dá esta visão para Ezequiel, e Ezequiel tem essa incumbência de profetizar e levar isso tudo para o povo? Porque algo precisava entrar em ordem. Amém? Você tem alguma coisa que precisa entrar em ordem na sua vida? Você tem? Eu tenho. Tem alguma coisa? Tá? Se você não tiver, amém, irmão. Glória a Deus, tá? Eu tenho bastante, eu posso até compartilhar com vocês. Deus traz a profecia para que as coisas comecem a ser colocadas na ordem. Então, em primeiro lugar, eu preciso começar. Diga assim, eu preciso começar a profetizar vida. Amém? Essa é sua mesmo. Porque o que mais nós ouvimos nos nossos dias é o que? A vida não está boa. Quando a vida não está muito boa, nós falamos assim, não está muito bem do jeito que eu quero. O que nós precisamos começar agora a fazer? Profetizar que as coisas vão entrar nas ordens, vão entrar em ordem, e que a cada dia mais e mais nós vamos ter este Deus sobre as nossas vidas. É isso que eu quero, e é isso que eu preciso começar a declarar. É isto que eu preciso começar a declarar. Eu tive uma crise de ansiedade há uns 20 dias, agora faz um mês.
porque eu queria resolver todas as coisas ao mesmo tempo. Eu sempre fui acelerado, mas não me lembro de ser um pouco ansioso. E acelerado e apressado, né? Quem está comigo faz tempo sabe disso, né? Sabe, eu gosto de pressa, eu quero o negócio já fazer hoje, certo? Vamos pintar essa parede, vamos pintar tudo e vamos acabar tudo. Não fica aqui até 10 horas da noite, mas a gente acaba esse negócio hoje. E a ansiedade, ela elimina boa parte do teu aprendizado. Porque existem coisas que você precisa passar, você precisa degustar, você precisa apreciar. Assim também é na nossa vida. Imagina você, pensa aqui comigo, você diante de um prato da tua preferência, saboroso, tá? E você imaginando passando o guardanapo nos lábios. Ansiedade é isso, tá? Você não quer pegar o talher, pegar o primeiro pedaço, saborear, engolir, né? Olhar para o prato e falar assim: nossa, tem isso daqui para mim, olha, me acabar. A ansiedade não, a ansiedade já quer você escovando os dentes, já. Você não saboreou nada. Então nós estamos vivendo este tempo. Nós estamos vivendo estas dificuldades. E aí o Senhor, Ele nos fala hoje: mesmo que esteja tudo totalmente fora do lugar, que esteja tudo totalmente ressequido, eu vou dar vida a você. E aí o versículo 5 em diante, ele diz assim, ó: assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Amém? Nós, muitas vezes, perdemos esta noção. Achamos que aquela dor de dente, achamos que aquela unha encravada, achamos que aquele sapato que está apertado, achamos que aquela feridinha que está ali, aquela afta vai nos matar. E esquecemos que em tudo existe um aprendizado. Imagina todo aquele povo na Babilônia. Deus escolhe um homem para mostrar e para lembrá-lo que existe um Deus que realiza. Onde que você está hoje, irmão? Existia algo. Os ossos eram a vida daquele povo. Era a maneira que aquele povo estava se portando. Longe de Deus, longe de tudo. Já existia uma terra prometida, já existia um lugar, e o povo estava o quê? Se acabando. Então hoje, diga assim: hoje eu quero profetizar vida. Amém? Eu preciso disso. Eu preciso disso. Eu preciso disso. Eu preciso em todo tempo profetizar vida, porque Deus nos concedeu esta vida. Segundo ponto, a profecia, ela vem para colocar ordem. Amém? Diga assim: segundo lugar, eu quero profetizar palavras de bênçãos. Amém? Lembra que Deus chamou Ezequiel e falou para que ele dissesse. É lindo esses afazeres que nós tomamos de um tempo para cá. Não, de um tempo para cá não, já tem 2 anos, né? Nós estamos conversando com moradores de ruas, a maioria deles dependentes químicos, né? Alcoólatra, né?
e você conversar com uma pessoa nesta situação e entender que não nós, mas que Deus pode transformar a vida dela. Quantas e quantas vezes nós chegamos com a marmita na mão, nós nos debruçamos ali, damos a marmita, ele joga o cigarro, esconde o corote e fala assim: eu não estou muito bom não, porque hoje eu bebi. Eu estou bem, mas não somos nós, é Deus. E aí o que falamos para ele? Alguns pedem: não, ora por mim, não sei. O que nós falamos para ele? Deus é na tua vida, Deus é contigo. Aí entra a tarefa, você precisa querer. Um dos nossos maiores exemplos é o Zé Carlos, que quando decidiu mudar de vida, Deus proveu. Por isso que eu preciso, em todos os momentos, em toda e qualquer situação, profetizar palavras de bênção. Vamos crer. Vamos crer que Deus vai fazer. Vamos crer que Deus vai prover. Vamos crer que Deus vai restaurar. Vamos crer. E aí, o versículo 4, nós voltamos no versículo 4, e ele diz assim: ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Entenda uma coisa, meu irmão: quando você está debaixo da autoridade do Senhor, o que você falar, o Senhor se encarrega de fazer. Falava aqui na quarta-feira, na nossa aula de quarta-feira, assim: você olha aqui para o pastor e fala assim: esse pastor é tão rico, bonito, né? Eu sou mesmo. Eu vou orar para que Deus dê mais para ele, que Deus dê mais provisão para ele. Estou dando exemplo, né, irmãos? Tá? Vou orar. E Deus, quando ouve a tua oração, escuta isso, irmãos. Quando Deus escuta as palavras ao qual você está falando para Ele, a meu respeito, Deus fala assim: ele não precisa, e ele não merece. Deus fala assim, tá? Só que, diga assim, só que porque você está pedindo, Deus me abençoa. Deus não abençoa por causa de mim, não porque eu não mereça, mas porque você pediu e você profetizou. Tá vendo? Quando você olha para alguém assim e fala assim: Senhor, tenha misericórdia deste cidadão, tenha misericórdia desta mulher, tenha misericórdia deste homem, ele pode nem estar merecendo, mas porque você pediu, Deus faz. Por isso que nós precisamos, preste atenção nisso, tomar cuidado com o que nós falamos. Olha para o teu irmão e fala assim: cuidado com o que você está falando. Sabe aquela hora de raiva, irmãos? Você é crente. Você é crente. Olha para o irmão e fala assim: você é crente, irmão. Sabe naquela hora de raiva você fala assim: maldito. Sabe? A pessoa se torna maldita. Sabe por culpa de quem? Nem de Deus. Olha você. Sabe quando o motoqueiro finge que vai entrar na tua frente, você desvia, se assusta e fala assim: abençoado. Sabe? Você não fala abençoado, mas também não vou falar o que você fala. A palavra está saindo da tua boca. Sabe quando você fala assim: meu marido não presta? A palavra está saindo da sua boca. Sabe quando você fala assim: minha mulher é só por Deus? É palavras que está saindo da sua boca. Cuidado com isso.
Olha a responsabilidade que Deus passa para Ezequiel. Você profetiza sobre esses ossos. E depois você vai profetizar sobre a nação de Israel que está cativo aqui em Babilônia. Fala. A mesma coisa aconteceu com Naamã quando chegou na porta do profeta Eliseu. Naamã queria conversar e abraçar. Eu vim aqui, eu sei da tua fama, eu sei que você é homem de Deus, eu sei que você vai me curar, tá? Bota o tapete vermelho aqui porque eu sou general. O profeta fala pro auxiliar, fala para ele tomar um banho lá no rio. Mas ele tá aí? Ele falou só pro senhor ir lá tomar um banho no rio, dá 7 mergulhos, depois de lá mesmo você já pode ir para sua casa, você já pode pegar o caminho da roça lá. Mas eu trouxe ouro, trouxe prata, eu queria trocar uma ideia com ele, tudo, antes de eu tomar o banho. Não, ele falou pro senhor ir lá, de lá mesmo, não volta aqui não, de lá mesmo o senhor faça. Era o quê? A palavra. Quem está aí na porta? Genesi. É Naamã. O que ele quer? Ele tem lepra, né? E ele falou que o senhor orou com uma pessoa lá, porque foi uma menina levada como escravo lá. Contou toda a história lá pro profeta. O profeta falou assim: para de tomar um banho lá. Mas acho que ele quer falar. Porque agora eu estou descansando. Não sou eu que vou fazer, vai ser Deus quem vai fazer. E Naamã cutucando, e queria, porque queria conversar com o profeta, ele queria. Ô leproso, vai embora tomar um banho. Palavras têm muito poder. Toma cuidado com o que você fala. As palavras na boca de um homem e de uma mulher de Deus, elas são transformadoras. Elas transformam. Então, o profeta fala assim: então, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E ele falou, e as coisas aconteceram. Lá no versículo 7, aí mesmo na palavra, ele diz assim: eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele. Não havia espírito neles. Aqui entra o que muitas vezes nós pedimos. Nós pedimos assim para o Senhor: Senhor, cura. Senhor, faz. Porque quando o Senhor cura e quando o Senhor faz, existe o pós. Tá? Existe o pós. Vou te dar outro exemplo. E assim nós vamos caminhando aqui, exemplo em cima de exemplo. Você pede uma casa para o Senhor. O Senhor, misericordioso, te concede a casa. Amém? E é uma casa que até você imaginava assim, o Senhor te dá uma bela de uma casa. Com 3 dormitórios, sala, cozinha, banheiro. Lindo, lavanderia. Completa. E aí, você toma posse da casa, você entra para dentro da casa. De que maneira? Com a roupa do corpo? Não. Precisa mais coisas, não precisa? E depois de todos os móveis planejados no lugar, com todo o enxoval completo, você começa a desfrutar daquela casa. Aí vai chegar o IPTU. Uma casa grande, num lugar lindo, maravilhoso. Não é barato. Você está entendendo que o pós, você também precisa. Você precisa falar: Senhor, eu quero aquela casa.
Senhor, eu quero aquele carro, mas eu quero condições de manter o carro, de pagar IPTU, de pagar IPVA e de colocar combustível que não é barato. Porque senão você só fica com a casa. Porque senão você só fica com o carro na garagem. E aí depois que ele profetizou tudo aquilo, ele falou assim: olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. Se você pegar o começo da conversa, o Senhor falou para ele que ele iria dar vida àqueles ossos. Então, eu preciso falar. Olha para o teu irmão de novo e diz assim: você precisa profetizar. Nós precisamos disso. Terceiro e último ponto. A profecia vem para colocar ordem. A profecia, ela traz a cura. Diga assim: a profecia, ela traz a cura. Amém? Pensa aqui comigo agora, irmãos. E nós vamos lá no versículo 12. O versículo 12 do capítulo 37 de Ezequiel diz assim: por isso, profetize e diga-lhes, por isso, profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor, o soberano, o meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizerem sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Amém? Então, o Senhor mostrou aquilo, o Senhor deu aquela visão ao profeta e falou para ele: eu vou curar este povo. Quando nós falamos cura, nós atribuímos a cura exclusivamente à enfermidade. E a cura não é só nesta área. Ele fala para o povo assim: olha, eu vou abrir os seus túmulos. O que quer dizer isso, irmão? Já estavam sepultados, já não havia mais esperança, já não havia mais nada, porque já estavam mortos. E o Senhor fala: eu vou abrir os seus túmulos. E hoje, diga assim, hoje, nós precisamos receber esta cura. Nós precisamos voltarmos à vida. Nós precisamos mediar as nossas palavras. Nós precisamos voltarmos a profetizarmos. Nós precisamos da cura. A cura do pecado. A cura do desânimo. A cura da má vontade. A cura das dores. A cura das frustrações. A cura dos medos que nos impede de nós avançarmos. Nós precisamos dessa cura. Depois de tudo pronto, o profeta olha para o Senhor, entende que ainda falta algo, e o Senhor concede o Espírito para aqueles corpos. O Senhor hoje Ele quer abrir os túmulos e te curar, e te ressuscitar, e fazer com que você entenda em todo o tempo que Ele é contigo. Que Ele é contigo. Pastor, a situação não está fácil.
Eu sei. Mas o Senhor é contigo, o Senhor é na tua vida. O que nós precisamos já é declararmos que o Senhor é conosco, que o Senhor é na tua vida, que o Senhor é na vida de todos os meus, que o Senhor vai realizar, que o Senhor vai curar, que o Senhor vai arrancar de nós todo pecado, toda frustração, que o Senhor vai apagar das nossas mentes e fazer com que nós caminhemos assim, velozmente o passado, porque nós ficamos presos no passado de tal maneira que nós não conseguimos avançar. Deus fala a Ezequiel: o que aconteceu com vocês? Vocês não me buscam, vocês não louvam mais a mim, mas eu vou curar vocês. Eu vou tratar com vocês. Existe cura de Deus para as nossas vidas. Mateus capítulo de número 8 fala de um leproso. Vamos lá. Mateus 8. É lá mesmo. Mateus 8. Mateus 8:1. Mateus 8:1 diz assim: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me? Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Irmãos, olha que simplicidade. Querer e pedir. O leproso conhecia quem era Jesus. E eu quero dizer para você que você conhece esse Deus que te serve. E ele fala para Jesus assim: Senhor, o Senhor quer me curar? Por que ele já está ali falando, verbalizando e profetizando a tua cura? E Jesus fala para ele assim: quero. Toca nele e ele é curado. Quando eu falo de cura, irmãos, é nós nos derramarmos diante do Senhor e falar: Senhor, arranca isto de mim. Arranca esse desânimo, arranca este pecado, arranca esta dor, arranca esta frustração, Senhor. Faz isso, Senhor. E o Senhor olhar, ouvir e falar: quero. Este é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Coloque-se de pé no seu lugar. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Esse é o nosso Deus de graça. Esse é o nosso Deus de glória. Esse é o nosso Deus de amor. Coloque a mão no teu coração, com os teus olhos fechados e a tua cabeça baixa. Não se distraia agora com nada. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Ele é o Todo-Poderoso. O que o Senhor quer hoje da tua vida, no particular, no íntimo, o Senhor quer que você volte a viver. O Senhor quer que você volte a sonhar, a esperar. O Senhor quer que você volte a se dedicar. O Senhor quer que você volte mesmo em meio ao vale de ossos secos, mesmo em meio às circunstâncias, às dificuldades. O Senhor quer que você volte a viver.
Senhor quer que você volte a profetizar. Mesmo que as coisas estejam difíceis, o Senhor quer que você olhe com os teus olhos espirituais. Os olhos carnais têm te atrapalhado. Os olhos carnais têm te bloqueado. Os olhos carnais falam não dá. Os olhos espirituais diz segue adiante. O Senhor quer que você comece a profetizar a cura. A cura na tua vida. A cura do pecado. A cura das tuas ideias malucas que muitas vezes vêm. A cura do medo. A cura da indecisão. A cura do desânimo. Que o Senhor quer que você comece a olhar agora e comece a enxergar a transformação, enxergar a vida, ter ânimo, ter vontade, ter determinação. O que o Senhor quer hoje é que você olhe para um vale de ossos e que você não fique indiferente, que você comece a profetizar vida naqueles ossos. Vem, Senhor, e cura. Vem, Senhor, e cura. Vem, Senhor, e cura. Vem, Senhor, e cura em nome de Jesus. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. O Senhor está aqui.